A paz do Senhor a todos os irmãos que neste momento estão aí, dando a nós a sua atenção. Eu resolvi fazer uma live hoje, já tem muito tempo que eu não faço, para a gente poder compartilhar um pouco do amor de Jesus Cristo, da palavra de Deus, juntamente com os irmãos, juntamente com todos aqueles que anseiam e desejam por em ouvir a palavra de Deus e explanar e compreender a palavra de Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de grande responsabilidade para com a nação, para com a igreja. Mas enfim, a intenção desta live é transmitir a palavra de Deus e dizer a respeito deste evangelho tão maravilhoso, deste evangelho tão poderoso, que alcançou a milhões de pessoas e ainda continua alcançando para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Simão Adriano, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, do campo de Caiapônia, cujo pastor-presidente é o pastor pastor Gersil Caetano, nosso muito digníssimo presidente do nosso campo, uma pessoa que a gente tem extrema consideração e confiança. Meus amados, nós estamos vivendo dias difíceis na Terra, e isso tem sido disseminado e falado ao longo dos anos, tem sendo transmitido esta mesma palavra, o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, esta palavra que desde há muitos tempos remotos vem sendo de todas as formas perseguida, vem sendo de todas as formas tentado corroborar os preceitos das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada, este livro que foi dado, inspirado, por homens cheios do Espírito Santo, que procuraram ter uma vida santa, procuraram ter uma vida agradável diante dos olhos de Deus, foram escolhidos para compor e escrever toda essa narrativa bíblica contida em todos esses livros da nossa Bíblia Sagrada. E é maravilhoso entender que esta palavra chegou até nós, e ela tem causado transformação na vida de muitas pessoas, porque ela é uma palavra que traz cura, traz libertação, é uma palavra que dá ânimo, dá coragem, é uma palavra esclarecedora. Tudo que a humanidade necessita, tudo que a humanidade precisa, ela precisa e adquire, e ela vê nesta palavra, ela vê nesta palavra o teor para toda a sua base de vida. A Bíblia Sagrada é um livro que o que você necessitar, o que você precisar, você vai encontrar nela, você vai ter nela o respaldo, você vai ter nela a resposta para tudo, para todas as coisas que você necessitar. Então a Bíblia Sagrada, ela é o Evangelho genuíno de Jesus Cristo para as nossas vidas. Um livro que perdura há anos e anos. O livro mais vendido de toda a história. Um livro tremendo, para as nossas vidas. E hoje nós estamos vivendo dias, irmãos, que existem muitas pessoas que estão querendo acabar, que estão querendo colocar um freio, E a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela tem princípios que elas não refletem a uma ideia, a uma filosofia humana.
a uma ideia, uma filosofia de uma pessoa ou de alguém, qualquer que seja. Não, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e dada a nós, revelada através da pessoa de Jesus Cristo a todas nós, todos aqueles que, com seu coração aberto, desejam ouvir e desejam ser impactados por ela. Nós vemos aí, nesses últimos anos que nós estamos vivendo, homens que fizeram grandiosidades, homens que apresentaram com sua intelectualidade, seu conhecimento, propostas ao mundo, ideias ao mundo, né, para que as pessoas possam ter um outro caminho, ter uma outra forma de conceber uma fé, de ter uma fé, de fundamentar alguma coisa, certo? Nós não estamos aqui para criticar isso, nós estamos aqui para mostrar que existe um caminho, sim, um caminho verdadeiro, um caminho justo, existe um caminho do qual as Sagradas Escrituras ela nos ensina, que é Jesus Cristo. Embora muitas pessoas, por estudarem ou por buscar conhecimento seculares, tenham em mente uma grandeza de si mesmo, quando eles galgam ou chegam a um conhecimento, a uma certa intelectualidade, e começam a discernir ou disseminar sobre a Bíblia num ponto de vista pejorativo, num ponto de vista crítico e não num ponto de vista de fé, né? E chegam a denominar os evangélicos, chegam a denominar toda e qualquer pessoa que tem esta Bíblia como regra de fé para a sua família, para a sua casa, para todos os seus negócios, né? Porque o cristão, quando ele conhece a palavra de Deus, ele passa a ser um cristão direcionado em todo o seu segmento de vida através das Sagradas Escrituras. Isso é um princípio para todos nós. E por mais que existem ideias diferentes, ideias contrárias, ideias ditas contemporâneas, né, que são propostas por tantos intelectuais, tantas pessoas inteligentes deste mundo, nós, os cristãos, aqueles que amamos as Sagradas Escrituras, nós defendemos e nós continuamos crendo na Bíblia como regra de fé e num Cristo como Salvador do mundo. Tirando isso, nós já não consideramos tanto, né? Porque nós temos um princípio, nós temos a base e a Bíblia é sagrada. E muitas vezes nós somos taxados por pessoas aí que se dizem intelectuais, inteligentes, que estudaram tanto. Nós somos tratados por fundamentalistas, né? Pessoas que entregaram a sua vida a Cristo e fundamentaram a sua vida nos princípios divinos. Eu não me importo se as pessoas me chamem de fundamentalista. Não me importo se as pessoas me criticam por seguir a palavra de Deus e por ter nela, né, a base para a minha vida, para a minha fé. Não me importo de ser chamado fundamentalista. Se servir a Cristo, se ter a Bíblia como regra de fé é ser fundamentalista, morrerei fundamentalista, assim como muitos outros cristãos, né? Só que o que existe muitas vezes é que quando o homem ele foge a essa regra de fé, quando o homem ele foge essa maneira de pensar em Cristo, né? Porque nós estamos vivendo dias que a cada ano que passa, a cada momento que passa, mais a humanidade se distancia destes valores bíblicos. Mas eu quero alertar você que o valor da família, o valor de uma vida de fé, o valor de viver uma vida com ética, com moral, ela é baseada nas Sagradas Escrituras. As leis são baseadas nas Sagradas Escrituras. Embora muitas leis não condizem com essa verdade, mas eu acredito que muitas pessoas ou pessoas que são amantes
das leis e que estudam a nossa Constituinte, elas entenderão que muita base para a sustentação das leis, elas são advindas da Bíblia Sagrada, né? Embora algumas leis não condizem com o que a palavra de Deus fala, algumas leis, algumas formas de vivência que estão querendo impor ao mundo, que não condizem com o que as Sagradas Escrituras nos demonstra, muito do que se existe sobre lei é perante o livro, a Bíblia Sagrada. Tanto que quando você ver o pessoal num júri, diante de um juiz, de advogado, defendendo alguma causa, eles utilizam a Bíblia para que a pessoa possa ali juramentar sobre a sua colocação, sobre o seu depoimento. Mas enfim, o homem, ele a cada dia mais se distancia da presença de Deus, procurando um conhecimento do mundo. Ninguém vai impedir ninguém de conhecer e de aprender, certo? Mas que maravilha seria se tal pessoa não se importasse somente com as inteligências que existem, mas que procurassem também ter na sua vida a sabedoria, né? A sabedoria que a palavra nos ensina. A Bíblia diz que nós temos que ser inteligentes, mas inteligentes com sabedoria, né? Com a graça de Deus. Então o homem, ele quando se distancia da presença de Deus, ou quando ele busca um conhecimento intelectual para a sua vida, muitas das vezes ele se torna um ser tão amante de si mesmo por causa do conhecimento, que se esquece da base, se esquece de quem ele é, né? Eu, particularmente, sei que muitos cristãos são assim, eles, por mais que estudam, por mais que tentam investir na sua vida curricular, secular neste mundo, ele precisa estar sempre voltando à palavra de Deus para entender que ele é dependente de Deus e que toda a sua existência, tudo aquilo que ele é por causa de Deus, e que ele precisa voltar à Sagrada Escritura, ele precisa se tornar as Sagradas Escrituras, porque o que nós vemos aí na sociedade muitas vezes são homens amantes de si mesmo, né? O próprio livro de Daniel, o profeta Daniel, ele registra, se eu não me engano, no capítulo 12, sobre o conhecimento, né? Sobre a busca do conhecimento. Ele diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus se esfriaria na vida de muitas pessoas, e a ciência, né? A ciência se multiplicaria, e o homem se tornaria um amante de si mesmo, né? Querendo ser grande, querendo ser alguma coisa, né? Então existem muitas pessoas aí que agora estão querendo poder, estão querendo engrandecimento, e muitas vezes a gente escuta alguns comentários a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, né? Coisas muito não positivas a respeito do nosso Deus, nas redes sociais, em qualquer lugar. Eu acredito que cada um que faz isso, não sei se tem essa consciência, mas eu costumo dizer, muito cuidado, com Deus não se brinca. Com Deus não se deve fazer brincadeiras, né? Devemos reconhecer quem somos seres humanos, dependentes de Cristo, cheios de falhas. E por mais que nós queremos escolher alguém para representar a nossa nação, nosso país, este alguém, se não for a vontade de Deus, se não for a presença de Deus na vida deste alguém, não é nada. Muitas vezes o homem ele quer ser alguma coisa, ele quer crescer, ele quer ser maior, e vai surgindo aí certos tipos de pessoas que querem se colocar diante da sociedade como alguém maior ou superior. Principalmente quando nós relacionamos a vida pública, quando a gente relacionamos aquilo que é público, né? Aquilo que é de direito de todos, certo? Então nós devemos tomar muito cuidado. Crescer na presença de Deus é muito importante, igreja. Crescer e ter o conhecimento da grandiosidade de Deus é muito importante. Então quem é o homem
para questionar a Deus, quem é o homem para se impor diante de Deus como o absoluto, como aquele que vai fazer tudo, como aquele que vai transformar tudo. Não. Nós somos pessoas que somos, diante de Deus, nós somos pequenos. E nós carecemos da presença de Deus. Nós carecemos intrinsecamente do poder de Deus nas nossas vidas. Eu acredito que a melhoria desta nação, do Brasil, ela está nas mãos de Deus. E uma certa responsabilidade de cada um de nós como cristãos, como cristão na presença de Deus, de saber entender e escolher o que é melhor para Deus. Uma das opções que eu recomendo é orar, é buscar a presença de Deus e entender que diante do que está acontecendo, das atrocidades que nós estamos vendo, de como o nosso país, o Brasil, tem vivido nesses últimos anos debaixo de uma corrupção, debaixo de um ódio, debaixo de pessoas que não têm escrúpulos, e a sociedade vê aquilo, e principalmente a sociedade cristã começa a criar dentro de si um certo desconforto, uma certa ansiedade e preocupação diante do que está acontecendo. Eu quero vos dizer uma coisa, que nós temos que preocupar sim com a presente expectativa que nós estamos vivendo, mas porém nós devemos buscar a presença de Deus. Nós devemos subir uma posição de intercessão pela nossa nação e não se desesperar com as coisas que estão acontecendo, porque por mais que essa panorâmica do mundo que a gente acompanha nos noticiários, que a gente acompanha nos telejornais, nas redes sociais, venha nos causar espanto, eu quero dizer para todos que tudo está nas mãos de Deus. E não adianta o homem pensar que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai agir de certa maneira, porque tudo está na presença de Deus. Ele é poderoso. Somente Deus pode mudar a nação. Então, ao invés de nós nos desesperarmos com o que está acontecendo, com o que a gente está vendo, nós devemos se ater no que a palavra de Deus diz. E eu quero falar nesta tarde ainda, para complementar, sobre a grandeza de Deus. A grandeza de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e no versículo de número 12, que diz assim: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. E em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para queimar. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que em ouvires reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar o ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Nem lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no trono do céu.
Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele que estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para eles morar. É ele quem rebaixa os reis poderosos e tira as altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe, como se fosse palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para os céus e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz cair em ordem como exército. Ele sabe quantas são, chama cada um pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Amém? Então, se Deus, ele é o Todo-Poderoso, se Deus é grande, quem é o homem que acha que pode fazer alguma coisa? Quem é o homem que acha que pode se opor a Deus, que acha que pode se opor ao verdadeiro evangelho, que acha que pode se opor ao cristão? Não. O cristão está protegido pelas mãos de Deus. A igreja está protegida pelas mãos de Deus. E ainda que nessa presente expectativa nós venhamos ver e entender que o homem muitas vezes quer é destruir os princípios do Evangelho de Cristo, ele nunca conseguirá fazer isso. Porque a igreja do Senhor Jesus, quando eu digo igreja, eu estou falando do ser humano que tem a sua vida na presença de Deus. Eu estou falando do ser humano que a sua fé é centralizada na presença de Deus. Eu estou falando do ser humano que procura viver uma vida de santidade, de oração, na presença de Deus. É esta igreja que eu estou falando. É essa igreja que vive o verdadeiro evangelho. Em toda a história do mundo, por mais que homens poderosos, reis, governantes, políticos de qualquer natureza que seja, tentaram contra a igreja, destruir a amada igreja, eles não conseguiram. Porque a palavra de Deus, ela disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Quem abriu as portas da igreja foi Jesus, e somente ele pode fechar. Por mais que muitos segmentos se colocam diante da sociedade com uma ideologia massacrante, dizendo que os evangélicos ou que os católicos ou que qualquer outro que carrega o emblema do evangelho de Jesus Cristo na sua vida tenha de ser tendenciado a uma vida fundamentalista e que devem ser destituídos da nação para que a nação tenha um novo parecer, para que a nação tenha uma nova forma de viver. Estes homens que se acham poderosos, eles podem até derramar o sangue de muitas pessoas, mas eles não acabarão e não derrotarão a igreja. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não é fundamentada em ideologia humana. A igreja de Jesus Cristo, ela não é fundamentada em pensamento humano. A igreja de Jesus Cristo, ela é firmada na rocha que é Jesus. A igreja de Jesus Cristo, ela está firmada na presença de Deus. O que move a igreja do Senhor neste presente século é o mesmo que moveu a igreja no passado, é o mesmo que deu vitória para a igreja no passado e continua com a igreja no presente. Portanto, meus amados, ainda que você olhe para o seu redor e veja muitos se levantando contra os princípios evangélicos, contra a palavra de Deus, serão derrotados, não digo pelo exército deste mundo, mas pelo exército de Deus, porque Deus está com as suas mãos sobre a igreja. A igreja nunca perdeu uma batalha, a igreja nunca perdeu. Por quê?
Porque o que está na frente da igreja não é general terreno. O que está na frente da igreja não é uma ideologia fundamentada em conceitos e práticas humanas, não. É uma igreja que está fundamentada no poder de Deus, que é a palavra do Senhor. Nós estamos fundamentadas nas Sagradas Escrituras. O que move a nossa vida, meu irmão, não é o que nós temos. O que move a nossa vida, meu irmão, não é o que nós somos. O que move a nossa vida, igreja, é a presença de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a glória de Deus, é a palavra do Senhor infiltrada no nosso coração. Portanto, igreja, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça, meu irmão, você que está aí me ouvindo. Se coloque como um soldado em posição diante de Deus. Os soldados deste mundo muitas vezes querem ficar de pé com a arma, mas nós somos soldados do céu. Soldados do céu se encurvam diante de Deus. Soldados do céu dobram os seus joelhos diante de Deus e busca o seu poder, porque somente o poder de Deus pode livrar esta nação. Somente o poder de Deus pode livrar a nação do perigo. Nós temos um poder muito grande na nossa vida. Nós temos um poder, irmãos, tremendo. Se a igreja soubesse, se a igreja entendesse o poder que ela tem, se a igreja entendesse o poder que envolve ela, o que ela pode fazer, a igreja dobraria os seus joelhos. A igreja buscaria a presença de Deus. Porque a oração, ela tem poder. A vida com Deus enobrece a nossa vida, nos dando uma característica de pessoas que têm o poder de Deus na vida. E contra o poder de Deus, meus irmãos, não tem nenhum império neste mundo capaz de vencer. Não tem. Portanto, se existe um momento oportuno, e é claro que esse momento deveria ser sempre, é a igreja voltar a orar, é a igreja voltar a buscar a Deus, é a igreja voltar para as Sagradas Escrituras. Porque se a igreja dobra os seus joelhos, irmãos, Deus entra em ação. Se a igreja dobra os seus joelhos, não tem império que prevalece nessa terra. Por quê? Porque há alguém bombardeando o céu com o poder da oração. Pense nisso. Amém? Coloque isso no seu coração. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. A nossa vida tem que ser uma vida de interesse. As pessoas que estão nos olhando, e eu sei que existem muitos agora que estão olhando para nós, mas vendo os nossos defeitos. E quem sabe elas estão com razão, mas vamos mudar isso. Vamos ter uma vida de oração. Vamos ter uma vida de jejum, de consagração na presença de Deus. Vamos ser verdadeiros cristãos que ora, que busca a presença de Deus, que tem compromisso, que quando olha para este mundo do jeito que está, ele não se preocupa porque ele sabe aonde está a sua fé. Ele sabe aonde está o seu socorro. O seu socorro. O nosso socorro, o socorro dessa nação, meus amados, está em Deus. Está em Jesus. Nós não temos que discutir. A palavra de Deus fala que a nossa luta, ela não é com uma carne aqui, não. A nossa luta não é com o ser humano, não. Nossa luta não é nada com aqui, não. Nossa luta é com as hostes que imperam nas alturas celestiais com a maldade. A nossa guerra, ela é espiritual. Nós não estamos aqui para lutar contra a carne, contra o sangue. Nós estamos aqui para lutar contra aquele que faz tudo isso. Querer desmoronar-se. E para lutar contra as hostes da maldade que impera sobre este mundo, é somente através de uma mudança espiritual na vida.
Eu preciso ser espiritual para vencer esta batalha. E não há como ser espiritual se nós não nos aproximarmos mais de Deus, mais da presença de Deus. A Bíblia fala, como meu sobrinho que está postando aqui, né? 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ele vai operar, o Senhor vai entrar em ação. Então nós temos um poder na nossa mão. Enquanto as pessoas estão aí discutindo sobre o fulano que aprova a arma, sobre o ciclano que aprova a ideologia de gênero, sobre isso e aquilo, nós temos uma arma poderosa que ela não sai bala nem fogo, mas o poder dela é capaz de transformar as vidas, que é a oração. A oração muda a vida das pessoas. Vamos nos humilhar diante da presença de Deus, porque o povo de Israel, quando estava encurralado, o povo de Israel, quando não sabia o que fazer, o povo de Israel dobrava os seus joelhos em arrependimento, buscava o Senhor, e o Senhor se levantava e ouvia o seu povo, e socorria o seu povo. Socorria o seu povo. Por que Daniel venceu? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Por que Davi vencia? Davi estava sempre atento da congregação. Por que Josué vencia? Josué tinha intimidade com Deus. Por que os grandes homens da palavra do Senhor, eles tinham vitória na sua vida? Porque eles tinham um compromisso com Deus. E quando eu tenho um compromisso com Deus, Deus ele vela pela minha vida, Deus ele vela pela minha alma. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que existem muitas nações vivendo o que estão vivendo hoje? Debaixo de escravidão, debaixo de jugo pesado, ideologias de homens que têm a sua mente perversa e têm massacrado o seu povo, têm injuriado o seu povo com ideologias que dizem ser socialistas, mas na verdade nunca viveram realmente o que o socialismo prega. Ora, igreja. Não sei se esse vídeo vai chegar em outras nações, mas ora. Só tem um jeito de vencer esse mundo. É mudando a nossa vida, nosso caráter de cristão. Tendo uma vida de oração na presença de Deus. Porque existem muitas batalhas que somente orando. Você pode agir, mas você tem que orar. Você tem que buscar a presença de Deus. Deus ele tem que ser o primeiro na sua vida. Deus ele tem que estar na tua história. Deus ele tem que fazer parte da sua vida. Ele não pode ser alguém que ele só é relembrado rotineiramente. O que tem acontecido na vida de muitos cristãos é que a sua vida tem sido uma rotina. Uma rotina. Deus não quer só rotina. Deus quer realmente dedicação. Deus quer realmente entrega. Deus quer realmente que estamos realmente compromissados com Ele. Compromissados com a sua presença. Amém? Ninguém é maior que Deus. E Deus ele tem muito para nos dar. Amém, meus irmãos? Eu quero estar agradecendo aí a irmã Celina. Pai do Senhor, irmã Celina, vamos estar aí pregando amanhã na Lebre, hein? Maravilha, ora para Deus derramar a sua presença e o seu poder. Quero agradecer o meu sobrinho Renan, a Clésia ali, que Deus continue te abençoando de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, por aquilo que você tem ajudado as igrejas, viu? Leandro, também este obreiro do Senhor ali do Overlândia, que Deus possa te abençoar poderosamente cada vez mais, viu, meu irmão? Que a bênção de Deus sobre a sua vida, todos aqueles que ainda vão estar participando aí dessa live,
Eu não sou muito de fazer live, não. Vou fazer mais isso, né? Porque já que Deus ele nos dá essa oportunidade de transmitir a palavra de Deus através das redes sociais, por que não, né? Por que os cristãos não abraçam essa causa e dissemina o evangelho de Jesus Cristo à vida de todas as pessoas? Eudes Italina de Oliveira, muito obrigado pela sua participação, viu? Deus abençoe lá de Goiânia, né? Esse casal abençoado. Deus tem bênçãos grandes na vida de vocês. Bênção de prosperidade, bênção na obra de Deus. Fica firme na presença de Deus e vem visitar nós aqui, que é muito bom. Eu vou louvar o Senhor. Eu disse para os meus amigos do grupo do WhatsApp, ia louvar o Senhor com o hino. Não sou cantor não, mas gosto de louvar o Senhor, porque há uma diferença muito grande, né, em cantar e louvar. Eu não preciso ter uma voz linda e bela para louvar. Eu preciso ter um coração de adorador. Então, se o meu coração for de adorador, é o que basta, certo? O resto Deus complementa. Eu quero agradecer também um dos meus primeiros pastores, pastor Marcos Guimarães, lá do campo de Campo Verde. Olha, pessoal, que eu aprendi que esse homem, de ser obreiro, de crente, foi com esse homem aí. Ele que me levou ao presbitério, certo? Me ensinou muita coisa, me deu bons conselhos, e hoje eu estou aqui no Goiás, fazendo a palavra de Deus também. Também quero agradecer o meu pastor, né? Pastor Ideucides, me levou ao evangelista. Graças a Deus, por intermédio dele, também quero agradecer a ele também, por isso, né? Então eu vou louvar o Senhor com um hino muito conhecido, Quando Deus se cala. Muitas vezes nós achamos que Deus está calado. Deus não está calado. Eu tenho para mim que Deus ele é observador. E no momento em que ele está em silêncio, alguma coisa ele está fazendo por mim, está fazendo por você. E uma coisa eu sei, igreja. Uma coisa que Deus deve estar preparando é para a sua volta. Ele está voltando, né? Para buscar a sua igreja. E quando ele se cala, é porque alguma coisa ele está fazendo. Então, vou adorar o Senhor neste momento. Deus se cala e não ouço a tua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Assim, neste vale, sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir, para frente devo andar. Faz de mim, faz o
Deus pode até se calar, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele não falha. Ele age na hora certa. Fica com esta canção e essa palavra para o teu coração. E eu termino aqui esta live agradecendo a todos que estiveram comigo. Transmitam esse vídeo, viu, Marcelina? Transmita aí para que todas essas pessoas possam ouvir, para que as pessoas possam também fazer os seus comentários. E eu peço uma coisa: ore por mim, ore pela minha casa, ore também. Amanhã nós vamos estar na Igreja Assembleia de Deus Madureira, lá na Lebre, igreja abençoada, cujo pastor é o pastor Leomar. Nós estaremos aí no culto de jovem e vamos estar pregando a palavra de Deus. Ore para que Deus venha trabalhar neste dia e que Ele venha fazer a sua vontade ali. Amém? Quero também convidar a todos os irmãos. Sábado, na nossa igreja, a Igreja do Oásis do Araguaia, nós vamos estar fazendo um culto onde nós vamos estar homenageando o nosso pastor que foi consagrado ao pastorado, que alcançou esta bênção. Foi momentos de muitas provas, de muitas lutas, mas venceu em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar ali para regozijar junto com ele essa vitória, orar, louvar e cantar, e também vai ter uma deliciosa janta que a igreja está preparando para este dia. A igreja está em festa, está feliz com esta bênção que nosso pastor ganhou. Fiquem todos na paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, para todos sempre, e todos podem dizer amém.